tá? Então, eu Amém. vou logo, sem delongas, passar a palavra aqui para o Marlos Henrique, né? Primeiro, eu Obrigado. gosto muito de perguntar para o palestrante assim, quem é o Marlos, né? Mas do coração, o que que ele, como é que ele quer ser conhecido, né? Que às vezes a gente fica muito cheio de coisas e não fala quem é a pessoa, né? É. Daqui a pouco a gente vai ter que ter aquela tradução simultânea nos próximos, hein? Que vai estar aqui com fonezinho de ouvido, Estamos né? trabalhando para isso. Então, deixa eu dar boa noite para todo mundo, dizer que eu me sinto honrado, presidente Humberto, pessoal do SESCOM, CRC, o convite do professor Marco Macedo para poder falar sobre aquilo que eu amo tanto, né, que são os cálculos judiciais, a profissão de perito, e quem sabe plantar uma semente no coração de cada um que está aqui para mostrar um outro caminho, uma outra forma de visualizar o mercado da perícia e trazer, provavelmente, aquilo que eu sempre digo, né? A perícia judicial é uma área muito próspera. A gente só precisa saber exatamente aonde está essa prosperidade e qual é o terreno onde eu vou lançar essas minhas sementes. E respondendo a tua pergunta, Marco, eu me chamo Marlos Henrique, sou esposo da Miriam, sou pai de três maravilhosos filhos, essa é a minha função principal e sou perito em cálculos judiciais também, né? Amo a perícia, sou apaixonado pela perícia em todas as formas dela, que é desde da parte social, da contribuição social, da gente fazer justiça com os próprios números. Eu sempre digo que nós somos super-heróis, né? E nós fazemos justiça com os próprios números, através dos nossos números, né? E também que a gente pode, além de se fazer justiça com os próprios números, são os desafios. Um cálculo judicial nunca é igual ao outro. A gente vai estar sempre buscando nos tornar melhor, sempre buscando, através, seja de leitura de processo, de leitura de documentos, resolver problemas. Para quê? Para que a gente possa fazer justiça, né? Independente para quem a gente vai entregar o nosso trabalho judicial, seja para um juiz, seja muitas vezes para um desembargador, seja muitas vezes para um advogado que tem advocacia, ou até mesmo a própria pessoa, né? O objetivo, eu sempre digo, é fazer justiça. Nunca vai ser puxar para um lado ou para o outro, né? É sempre fazer aquilo que é justo. E aí eu abro um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem que ser justo? Tem que ser justo, sempre. Essa é uma relação de muita justiça. Agora, o que vocês comentaram, e eu concordo plenamente, né? O papel do perito, ele é aquela pessoa em que tanto o juiz, tanto o advogado, teu cliente, quanto o cliente do advogado, ele olha para o lado e fala: opa, esse é o cara, essa é a pessoa, esse é o expert, né? Então, a tua palavra tem que estar sempre baseada através de conhecimento, de expertise, né? Para que possa estar sempre fazendo o melhor. E eu quero, né, na verdade, né, nessa palestra de hoje, agradecer primeiramente por estar abrindo esse evento, né, um evento que eu tenho muita honra e muita alegria de estar participando e mostrar, compartilhar um pouquinho da minha experiência dentro da perícia em cálculos judiciais, nesses mais de 14 anos, nesses milhares de cálculos que eu tenho feito ao longo de todos esses anos. Então, posso seguir? Então, então vamos lá. O comando é Quando a seu. gente fala de perícia, eu fiz uma apresentação para ilustrar, porque o que que acontece? Quando a gente fala de perícia, tá? O que que a gente escuta em todo lugar, tá? Antes da gente entrar propriamente na apresentação. Quando a gente abre a internet, escuta sobre o mercado de perícia, a gente vê propagandas. Na própria faculdade a gente vê isso. A gente vê dizer o seguinte: olha, perito é aquele que trabalha na justiça. E aí eu desafio vocês é o seguinte: quantas vezes vocês já abriram a internet, seja no YouTube, seja no Instagram, e viram lá, venha ser perito da justiça, ganhe R$ 5.000 com laudo, ganhe, faça 10 mil por mês, e isso e aquilo, né? Existe, né, um viés muito claro, né, de que o perito é perito
da justiça. Só que o mercado mudou. E aí eu já quero botar uma interrogação para vocês que vai levar, que eu quero responder junto com vocês ao longo desse nosso tempo que a gente vai passar junto. O mercado da perícia mudou, tá? A internet está aí, a gente não existe mais barreira entre tribunais, não existe mais barreira entre estados, entre cidades, tá? E hoje, o que que eu vejo, tá? Eu vejo que o número de cálculos judiciais ele é gigantesco. E eu vou mostrar para vocês. Tá? O número de cálculos judiciais ele é milionário, é multimilionário, tá? Em termos de quantidade. E em termos de remuneração, de expressão financeira, olha, ele é 1000 vezes, muito, infinitamente maior do que a gente vê por aí. Tá? E isso é o que eu descobri, isso é o que eu vivo dentro da minha empresa de cálculos judiciais. Né? Quem é o Marlos? Tá? O Marlos é um economista, é perito em cálculos judiciais, responsável pela empresa MH Cálculos, tá? Que faz, né? E o número não é importante, mas é para mostrar para vocês que existe como acessar esse mercado. A gente faz mais de 30 mil cálculos no ano, em todas as áreas de cálculos judiciais. Tá? Fizemos mais de 100 mil nos últimos 3 anos. E também responsável por um projeto de formação de perito em cálculos judiciais de alta performance chamado Perito Sacado. Então, se vocês me permitem, deixa eu colocar aqui, e eu até faço questão, gostaria de sempre estar, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, fiquem à vontade. Ah, eu quero trazer essa conversa para que a gente possa bater um papo e que possa ser de grande valia, de enriquecimento para todo mundo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, fazendo a gentileza. Deixa eu pegar aqui. É, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Conseguindo ver minha tela bem? Só sinaliza se sim ou não, né? Tá? Então deixa eu só Sim, botar perfeito. a imagenzinha aqui para fora. O que diz ali? Isso é judicial, tá? O mercado mudou. E esse é o mundo de oportunidades a partir de agora. E ainda faço digamos assim, uma afirmação. Faça parte desse mercado multimilionário e com uma demanda infinita. Aí você pode estar pensando, Marlos, não é demais tudo isso? Pô, multimilionário, uma demanda infinita? Então, vamos lá. Eu quero mostrar um outro mercado, uma outra oportunidade e, quem sabe, uma forma de transformar a tua história como perito a partir de agora, certo? Então, quando a gente trata de perícia, aquilo que eu falei inicialmente, né? O mercado tradicional é o perito judicial. Eu quero ser perito. Qualquer pessoa que busca, por exemplo, a Peritos Academy, que é contador, que é economista, que é administrador, enfim, pessoa que fala, Marlos, eu quero ser perito. Todo mundo, 99,9% das pessoas falam, ok, eu quero ser perito do juiz. E eu não estou, e aqui eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Eu não estou dizendo se você só atua para o perito do juiz, como perito do juiz, se é bom ou se é ruim. Não. Eu só estou tirando uma cortina, tá? Que provavelmente você ainda não conseguiu enxergar. E existe uma outra forma de atuar como perito em cálculos judiciais, que é se tornando perito do mercado. Tá? Eu fui perito judicial durante muitos anos, né? Sempre tive a oportunidade de formar, por exemplo, contadorias, comarcas, né, a níveis estaduais e ter o meu trabalho reconhecido por magistrados, dar aula para magistrado. Então, sempre tive boa atuação nos tribunais e fui perito do juiz por muito tempo. Tá? Comecei como perito do juiz, inclusive. Tá? Mas, ao longo do tempo, foi acontecendo. E eu não, pode ser que alguns se identifiquem com isso. Né? Quando eu trabalhava como perito do juiz, fazendo cálculos para a Justiça do Trabalho, fazendo cálculos para a esfera civil, é, a gente tem alguns desafios. Primeiro de tudo, quem está começando na perícia demora para ter um giro.
né? Eu tenho que ir lá, tenho que me apresentar, tenho que depender da boa vontade de alguém, né? Provavelmente a gente fala com o assessor, com o diretor da vara, e aí, se ele tiver de bom humor, ele leva teu currículo. Às vezes a gente consegue falar com o juiz, aí a gente fica 3, 6, 9 meses, um ano, né? Ou não é nomeado. Aí a gente faz os cálculos e diz: eu sempre fui uma pessoa muito justa com meus honorários, né? Muito justa. Tem gente que, né, coloca uma gordura grande para queimar, para poder discutir. Eu sempre fui muito correto. E aí os honorários que para mim sempre estavam muito justos, eu colocava lá, sei lá, 1.500, 2.000, e o juiz fixava por R$ 500, R$ 600. Sabe? Ou seja, perito não pode ganhar dinheiro. Existe isso na justiça, né? Perito não pode ganhar dinheiro. A juiz, quando vê algum perito tentando prosperar, ele falou: opa, não, pô, até parece que eu vou passar 30 cálculos para ele por mês, que é muito, digamos assim, né? 30 cálculos por mês para ele, pagando R$ 1.500, ele vai tirar R$ 45.000 e eu ganho 35, né? Então, já começa por aí. Então, eu vi que eu estava tendo muita dificuldade, primeiro, nessa questão da morosidade judicial, de ser nomeado, de não ser nomeado. Aí a questão da fixação dos honorários, né, que não depende de mim, né? Se for na Justiça do Trabalho, é o juiz que fixa seus honorários. Se for na Justiça na esfera civil, você passa a tua proposta e quem tem que pagar está sempre batendo, está sempre batendo, está sempre batendo. Algumas vezes o juiz fala, mantém o teu preço, mas a maioria das vezes o juiz fala, ó, ok, aceita esse preço que ele está falando? Não, então nomeia esse outro perito, né? Giro e toda essa questão. Foi onde eu comecei a olhar e tentar entender o mercado como uma forma de atuação diferente da perícia judicial, certo? E aí eu comecei a entender e acessar um mercado que até então eu desconhecia. Isso já faz desde 2012, 13, mais ou menos, que eu comecei a buscar esse mercado judicial, né? Quem é o mercado, o perito do mercado? O perito do mercado é aquele cara aquele perito que atua para escritórios de advocacia, para advogados, para empresas, né? Para pessoas físicas, pessoas jurídicas, direto para empresas, né? Ou a própria pessoa, no caso de uma revisão bancária, por exemplo, tá? E aí eu já faço proveito também para dizer o seguinte: existe uma separação que eu não concordo, né? Que é o seguinte: ah, perito judicial, que é o perito do juiz, e o perito do mercado, que a gente chama de assistente técnico, tá? E existe uma diferença em tom, por exemplo, assim, que eu vejo muitas vezes peritos que são do juiz, que estão lá, né, respondendo quesito, acharem que por ser perito do juiz eles têm mais autoridade ou mais expertise ou têm mais poder do que um assistente técnico. Eu sempre digo, não existe assistente técnico. Existe assistente técnico é só uma forma de você dar um nome, mas eu sou perito igual o perito do juiz. A diferença é que eu estou fazendo perícia para parte, né? E então, eu sempre digo, eu não sou assistente técnico, eu sou perito. Tá? Eu sou perito, eu sou diferente que eu estou trabalhando para as partes. Então, quando a gente estiver falando aqui, eu vou dizer, ó, é perito do juiz ou é perito das partes. E vendo o mercado, eu comecei a entender que existe um mar de oportunidades, tá? Um mar de oportunidades que eu não estava aproveitando muito bem, que eu não estava conseguindo acessar e que eu não acessava. E olhando os números, eu comecei a realmente falar, não, é aqui que eu tenho que fincar a minha bandeira. Principalmente com a entrada da internet, né, toda essa abrangência de mídias sociais, toda essa parte de comunicação mais facilitada que a gente tem, o nosso acesso fica muito mais fácil. E aí, então, a gente tem milhares de oportunidades. E eu, antes de falar como a gente consegue acessar esse mercado, eu quero te mostrar para vocês os dados do CNJ de 2023, tá? Olha lá. Esses são os números de processos que foram
ajuizados em 2023. A Justiça Estadual foram 25, quase 25 milhões de processos, tá? Justiça Estadual, vamos lá, a gente tem discussão de tudo, né? Bancário, qualquer discussão que a gente tenha, basicamente é na Justiça Estadual. Depois a gente tem na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, a gente tem ali 3 milhões e 700 novos processos. E quando a gente fala, ó, já começa a pensar. Quando eu falo de novos processos na Justiça do Trabalho, com a entrada da nova lei trabalhista, na reforma trabalhista, tá? É obrigatório que se faça cálculo no ajuizamento, certo? Não basta hoje o advogado falar, essa, juntar uma planilhinha qualquer, que o juiz vai devolver ou vai dar baixa no processo até que ele faça corretamente, porque ele pode ser julgado por esse excesso que ele está cobrando na inicial, tá? Então, já veja a oportunidade. Só de cara, eu tenho praticamente 3 milhões e 700 da Justiça do Trabalho. Mas vamos em frente. Justiça Federal, o que se discute na Justiça Federal? O que é a União? Então, tem desde INSS, que é um mercado muito grande. Depois que saiu, que teve essa reforma trabalhista, muitos advogados ficaram preocupados em atuar na esfera trabalhista, até porque agora existe condenação antes de se pedir qualquer coisa, tá? Hoje há condenação. Então, muita gente foi para o previdenciário, e aí a gente fala discussões de aposentadorias, discussões de impostos, discussões contra a União Federal, órgãos, né, mistos, públicos, tá? Que a gente tem ali 5 milhões, quase 5 milhões, é 4 milhões e 471, e julgados em instâncias superiores ali, processos que foram para instâncias superiores que também podem, que está ali, é 712 mil, que podem ou não ter cálculo. Essa é a parte do ajuizamento, de novos processos. Agora, a gente vai ver dos processos julgados. Dentro disso tudo, tá? Daquele espaço ali de justiça civil, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, a gente tem 16 milhões de julgados em primeiro grau, tá? A gente tem mais ali 3 milhões e 700 mil processos em segundo grau, aí depois tem mais 1 milhão e 100 nas turmas recursais e nos juizados especiais, eu acho que é 400 e poucos mil reais. Tá? Somando tudo isso, tá? E você não tem que olhar esse número achando que esse número é real. Esse número é o tamanho do mercado do perito judicial. Tá? Esse é o número, é o tamanho do meu mercado. Pensa, nós temos hoje o maior mercado judicial do mundo. O país com o maior número de advogados é o nosso. O país com o maior número de processos ajuizados todos os anos, processos em julgamento, processos em andamento é o nosso, tá? Do ano 2022 para 2023 houve um crescimento de 9,4%, tá? E sempre há um aumento da demanda. Então a gente já começa a pensar, cara, meu Deus do céu, eu tenho, beleza, são milhares e milhares de processos novos todos os anos. Tá? Aqueles que são para juizar e aqueles que são julgados. É um mercado, por isso que eu digo, é um mercado praticamente infinito. E o que eu quero te mostrar aqui é exatamente o seguinte, cara, eu preciso pegar a minha parte nesse mercado. E é isso que eu quero te mostrar. Você precisa aprender a se posicionar nesse mercado, tá? Para parar de depender de boa vontade de juiz, para parar de depender de boa vontade de servidor, para parar de depender daquilo que o juiz quer que você ganhe ou não. Tá? Por quê? Porque é a mesma coisa que você olhar para trás e falar, tá, mas eu vou olhar aqui, eu tenho um juiz que, tá, eu estou ali, tá, ralando, 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 é quase que mendigando, é isso que a gente faz, é isso que eu me sentia. Cara, eu estou mendigando para me nomear, mendigando para aceitar meus honorários, e eu falo, cara, não, acabou, chega, vou para o mercado. Sabe? E quando eu vou para o mercado, é exatamente isso, a gente tem milhares e milhares de oportunidades, e isso não é história, isso é realidade. Tá? Isso é realidade. Vamos em frente. O seguinte, Marlos, ok, eu tenho milhões e milhões de formas de fazer esse cálculo.
E eu estou dando uma estimativa média, tá? Porque eu não quero te deixar assim, ó, super empolgado, como eu sou, né? Porque quando eu olho para o mercado, eu fico muito empolgado. Porque quando eu vejo milhares e milhares de oportunidades, eu falo, cara, eu preciso fazer parte desse mercado, tá? A MH Cálculos hoje, tá? Nos últimos 3 anos, fez mais de 100 mil cálculos, tá? Agora, em todas as áreas, né? E a gente já vai falar sobre isso. Dá para fazer mais? Dá para fazer muito mais. Dá para você fazer isso, mas sem dúvida nenhuma, tá? Dá para você fazer. É porque assim, ó, a minha vida antes era assim, ó. Poxa, eu vou fazer. Pô, se eu for nomeado em 20, 30 cálculos por mês, eu sou um cara muito abençoado. E eu não estou dizendo, né? Deus tem me abençoado, graças a Deus, tudo por honra dele e a glória dele. Mas depois que eu aprendi e comecei a entrar no mercado e acessar escritórios de advocacia, acessar parcerias, acessar empresas, né? 20, 30 cálculos e é o que a gente pode fazer, fechar em um dia, entende? Em um dia, em metade de uma manhã, sabe? Entende? E eu preciso que você entenda isso. Até porque você vai, eu quero que você, depois dessa oportunidade, desse momento que a gente tem aqui, eu quero que você tome uma decisão. Eu quero que você fale, ok, Marlos, maravilha. Tá, não, eu vou ficar como perito do juiz, eu vou ficar ali e tá tudo certo. Agora, pode ser que essa mensagem toque o coração de alguém e fale, ah, Marlos, e eu não sabia disso, cara. E eu quero acessar isso aqui também. Sabe? E então eu estou te dizendo, seja muito bem-vindo, porque tem muito espaço, mas muito espaço para todo mundo ganhar muito dinheiro, tá? Então, numa estimativa muito baixa, muito pessimista, vamos supor que 10% dos cálculos de ajuizamento e dos cálculos que já transitaram em julgado, que estão, e você sabe, né? Quando um cálculo transita em julgado, se ele tem que fazer cálculo, a próxima etapa é vir para cálculo. Então, 10%. E eu sei que é mais, tá? Mas 10%. Vamos em frente. Olha, se eu pegar, vamos ver aqui, 53.666.000 foi o número de processos novos ajuizados, vamos lá, na Justiça Comum, ajuizados na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, tá? Entre o ajuizamento e também aqueles que entraram em execução, né? Que já tiveram o trânsito em julgado e provavelmente vão dar a próxima etapa, que são os cálculos judiciais. Tá? Eu tentei buscar um número preciso de peritos, tá? Mas é difícil achar essa informação, porque a gente tem 30 mil peritos no país. Tá? 30 mil peritos no país. Agora, você não pode esquecer o que é importante, que é o seguinte: quando eu olho, tá? Pensa comigo, quando eu olho um processo, eu tenho que ver 3 oportunidades. Quais são? Primeiro, eu posso ser perito de quem tem que receber, perito do autor. Eu posso ser perito do réu, certo? E eu posso ser perito da justiça. Então, cada processo eu multiplico por 3. Então, é como se fosse ali, ó, 150 milhões de oportunidades total. Se eu pegar 10% disso, tá? Dali vai dar 160 milhões, eu vou ter, digamos assim, no pior cenário pessimista, 16 milhões e 100 mil oportunidades para fazer cálculo. É muita coisa. É muita coisa, tá? E qual é? Isso é um cenário muito pessimista, tá? Qual é a demanda real do perito? Tá? Como eu falei, eu não tenho que considerar apenas cálculo judicial como perito do juiz. Eu posso ser perito do autor, perito do réu, perito do juiz, né? Então, são 3 oportunidades para cada processo. Se eu levar isso em consideração, tá? Eu tenho, no mínimo, vamos lá, escuta isso e veja bem isso que você está vendo. Olha só, eu tenho no mínimo
no pior cenário possível, 536 cálculos reais, 536 cálculos para fazer todo ano. E aí eu te pergunto, tá? Você está fazendo esses 536 cálculos por ano? Tá? E eu já vou entrar mais para frente numa situação que é muito importante, que é qual é o que a gente tem que dominar, como eu acesso esse mercado, para fazer, no mínimo, 536 cálculos por ano. Agora, se você não está fazendo 536 cálculos por ano, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Alguém está fazendo no teu lugar. Tá? E eu não queria te dizer isso, tá? Mas eu vou te dizer. Alguém está fazendo todos esses cálculos no teu lugar. Os teus 536, provavelmente, alguém, um escritório, algum perito está fazendo. Tá? Entenda, existe uma demanda muito grande. Tá? Existe uma quantidade muito limite de peritos em cálculos judiciais. E a maioria esmagadora desses peritos estão atuando como perito do juiz, entendendo que essa é a melhor forma. Muita gente na Peritos Academy me diz o seguinte, Marlos, o que eles falam? Os alunos que começam a entender um pouco desse mercado e visualizar as oportunidades como eu vejo, como eu, né, hoje. Eles falam o seguinte, Marlos, por que ninguém fala isso? Todo mundo que ensina, e eu não vou dizer todo mundo, tá? Para não ser injusto com algumas pessoas. Mas a maioria das pessoas, inclusive aquilo que a gente vê na internet, diz que perito tem que ser perito da justiça. A gente não vê ninguém falando isso. A gente não vê ninguém falando sobre perito do mercado. E eu respondo o seguinte: porque para você poder falar de alguma coisa, você precisa viver essa coisa, né? Você precisa estar inserido nisso. Então, as pessoas que querem ensinar, que falam de perícia, né, que dizem, ela vem ser perito do juiz, essa é a realidade deles. É isso que eles vivem. Então, eles podem falar muito bem para você, dizer o seguinte, olha, vem ser perito do juiz. Só que, óbvio, né, ninguém fica falando o lado ruim, né, os desafios, as dificuldades que a gente tem como perito do juiz, tá? Agora, eu vivo isso, tá? Essa é a minha vida. Qual é a vida que o Marlos tem hoje frente à MH Campos? É estar buscando ser a empresa mais reconhecida. Eu não quero ser a maior. Eu quero ser a empresa mais reconhecida do país, né? Com maior autoridade, com maior segurança, com maior expertise, né? Assessorando os maiores escritórios de advocacia. A gente já faz muito isso, tá? As maiores empresas do país, a nível mundial também. Tá? E esse é meu desafio é como é que eu faço, tá, para oferecer o melhor serviço para o meu cliente? Como é que eu faço para entender a dor, seja de uma pessoa que está querendo um cálculo ou de um maior escritório de advocacia do país que precisam fazer 2.000 cálculos todos os meses? Tá? Eu estou em frente, eu estou na linha, sabe? Eu estou na linha ali de guerra, sabe? Apanhando e aprendendo todo dia, sabe? Para quê? Para que eu possa continuar sempre acessando esse mercado. E eu digo, se eu acessei esse mercado, tá? Eu vou dizer que esse mercado também ele é acessível para vocês. Tá? Ele é acessível para vocês. Então, se você não está com os seus 536 cálculos por ano, certo? Alguém está fazendo. Eu eu estou fazendo a minha parte. Tá? Lembra, são milhões de oportunidades. Tá? E eu ainda posso fazer muito mais do que eu faço hoje. Certo? E você também. Vamos lá. E olha só, existe um ticket médio. Então, quando a gente diz o seguinte, quando as pessoas veem um anúncio, por exemplo, quando elas olham um anúncio no Instagram e diz lá, olha, vem aqui, seja perito.
e faça R$ 10.000 por mês com o perito do juiz. Eu falo o seguinte: não, cara, esquece isso, isso é mentira. Aí todo mundo vai olhar para mim e falar: até parece ganhar R$ 10.000 por mês com o perito. Eu falo: cara, isso é mentira, esquece isso aí, isso que eles estão falando não é verdade. Aí todo mundo acha que eu vou falar: não, é menos. Aí eu digo: não, cara, é muito mais. Tá? Óbvio, existe um processo, existe um tempo de plantio, existe um tempo de aprendizado, de expertise, um tempo de você jogar a tua semente, entender como funciona o mercado e começar a entrar nesse jogo. Tá? Mas, se você acha que o perito do juiz ganha 5, 10 mil e você acha que é muito, eu vou te dizer o seguinte: é muito pouco. É muito pouco. Tá? Porque você pode ganhar muito mais. E aí, a gente tem, dentro da MH Campus, um controle, e aí eu não vou dizer das parcerias, né? Porque a gente tem escritórios grandes, empresas grandes, bancos, enfim, né? Que são nossos parceiros, mas aqueles que a gente fecha todo dia, tá? Dentro de diversas áreas. E eu falo o ticket médio é o seguinte: é pegar todos os cálculos no ano, tá? Não de parcerias, mas que a gente fecha um a um ali, e dividir a quantidade, né, o valor total arrecadado pela quantidade que a gente fez no ano, tá? E o ticket médio é justamente isso, é R$ 676. Só que assim, esses R$ 676, ele é o ticket médio de essa, né, a gente considera, nós somos o escritório full service, então a gente faz cálculo previdenciário, cálculo bancário, cálculo trabalhista, cálculos cíveis, faz cálculos atuariais, cálculos tributários. Então, somando tudo isso, a média, óbvio, tem cálculos que são mais baratos, tem cálculos que são mais caros, mas a média deu R$ 676. Então, se a gente tem 536 cálculos, deixa eu ver quanto é que é, 536 cálculos por ano, tá? 536 cálculos por ano, certo? A gente você tem que estar preparado. E assim, ó, aceitar isso. Sabe quando a gente está, né, sou cristão, então às vezes o pastor fala, se apodera dessa mensagem, se apodera dessa palavra. Eu quero que vocês façam isso, se apodere dessa palavra. Então, quando eu digo ali que todo perito não deveria receber menos do que R$ 365.000 por ano, essa é a palavra que você tem que guardar para você. E você tem que sair hoje e falar, cara, eu preciso ganhar R$ 365.000 por ano, no mínimo. Num cenário muito pessimista, tá? E que é muito viável. Eu não estou dizendo, eu não digo aqui para fazer promessa que você vai fazer isso, digamos assim, nos 6 primeiros meses ou no primeiro ano. Eu não me importo com o tempo de conquista. Eu me importo em fazer uma empresa, um caminho sólido, né? Um caminho que me dê prosperidade longínqua. Né? Não quero ganhar muito dinheiro agora. Eu quero ganhar dinheiro, né, ao longo do tempo e que isso me proporcione uma remuneração que me dê, óbvio, aí vamos lá, me dê conforto para minha família, que me dê oportunidades, de realizações, de conquistas materiais, e que cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Tá? Mas é importante que você saiba, né, que existe um mercado maravilhoso, que é o mercado que você já atua hoje, tá? Que é bilionário, multimilionário, tá? E que está esperando por você. Tá? E aí agora, não sei se alguém tem alguma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui se alguém tem alguma pergunta no chat aqui. É, Marco, se você quiser me interromper aqui, e se o pessoal tiver alguma pergunta, fica à vontade, pode me interromper a qualquer momento, para que a gente possa sempre estar. Se alguém tiver, pessoal, deixa o canal aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? A gente vai falando por aqui, tá? Ok, eu estou acompanhando aqui. Maravilha, vamos em frente. Então vamos lá. Sabendo disso, tá? O plano é fazer.
R$ 365.000 por ano em cálculos judiciais. Agora, eu vou te dizer como é que você pode acessar e qual é o mapa para acessar esse mercado multimilionário da perícia, tá? Primeiro ponto, eu, assim, não é que eu discorde muitas vezes do que as pessoas falam, né? Mas eu sempre quis, sabe, fazer aquilo que muita gente não faz. Tá? Eu sou movido a isso, né? A esses desafios de desbravar o desconhecido. Tá? Então, quando a gente começa na perícia, tá, em cálculos judiciais, é muito comum mentores, né, ou pessoas mais experientes falarem: olha, tá, você precisa focar numa área, né? Você precisa fazer cálculo, seja bom em cálculo trabalhista, seja bom em cálculo previdenciário, seja bom em cálculo bancário. E eu te digo o seguinte: seja bom em todas as áreas. Seja bom em todas as áreas. Por quê? Porque você precisa entender que enquanto você faz só um tipo de cálculo, e aí eu não vou entrar naquele argumento, tá? Quer dizer o seguinte, que você pode comprar qualquer curso, eles vão te dar uma planilha e você já faz cálculo. Esquece. Esse, para mim, não é o perito, tá? Não é o perito, tá? Tanto que, na Peritos Academy, o meu objetivo é formar os melhores peritos do país em todas as áreas de cálculos judiciais, e o meu papel é de dificultar, é fazer com que ele rale mesmo, porque precisa querer autoridade. A gente precisa ser autoridade de cálculos judiciais. Mas você tem que entender que você precisa ter múltiplas fontes de receita. Você precisa, se você entra no mercado, olha que bacana. Se você entra no mercado de cálculos judiciais, você precisa ganhar, fechar cálculo previdenciário. E aí, você fecha um cálculo previdenciário por dia. Vamos lá, tá? Um cálculo previdenciário hoje para ajuizamento, uma revisão de benefício previdenciário, né, pensão, custa lá 450. Pô, aí você fala, tá, mas se eu fechar um cálculo previdenciário por dia, em 20 dias, eu vou fechar R$ 8.000. Pô, show de bola, show de bola, tá? Aí, você aprende a fazer cálculo bancário. Cálculo bancário, a gente tem um leque gigantesco, né? Revisionais de financiamento de veículo, empréstimo pessoal, capital de giro, contratos finais, cheque especial, cartão de crédito, aquelas teses do RMC, RCC, enfim, N possibilidades. Aí, de uma delas você fecha, e eu estou falando dos mais baixos, tá? Numa delas você fecha um cálculo de R$ 400 também. Aí você fechou. Olha o raciocínio que você tem que ter. Tá? Você não tem que achar que você tem que ser escasso, que você tem que ganhar pouco. Não, você tem que falar, cara, eu quero ganhar muito dinheiro com a perícia. Não é errado. Não é errado, aprenda. Não é errado querer ser próspero. Principalmente acessar um mercado que é muito próspero. Tá? Agora, Deus conhece o teu coração. Né? O que, que você vai fazer com aquilo que vai ser entregue na tua mão é outra história. Aí cada um sabe da sua história, né? Mas, então você fechou um cálculo previdenciário hoje e também fechou hoje um cálculo bancário. Agora imagina que você também faz cálculo trabalhista. E aí você está fazendo um cálculo de liquidação ou uma impugnação. Aí você cobra lá R$ 1.600, R$ 2.000 para fazer a impugnação de um cálculo lá de 5 anos, né, um monte de verba, hora extra, aquela coisa toda. E aí você fala o seguinte, cara, hoje eu fechei R$ 3.000. São R$ 1.000. Exatamente. Exatamente. E você não fechou nenhum previdenciário, nenhum bancário, nenhum trabalhista. Mas você fechou, por exemplo, a tese que está em alta, o cálculo do PASEP. A gente cobra lá R$ 400, R$ 500, né? Pô, cara, beleza. Então hoje eu não passei em branco, fechei 500 pila. E assim vai. Entende? Esse é um dos fundamentos de como você
começa a se tornar próspero no mercado pericial. É entendendo que você precisa jogar a tua semente, você precisa ter diferentes sementes para jogar. Então, você tem que ter a semente do cálculo trabalhista, a semente do cálculo bancário, a semente do cálculo previdenciário, do cálculo civil, do cálculo tributário, do cálculo atuarial, tá? Do cálculo de prestação de contas, né? Em cálculos contábeis, propriamente dito. E aí sim, você começa a viver uma vida completamente diferente daquilo que se vive dentro de uma nomeação judicial. Eu não estou dizendo que não existe perito que ganha dinheiro como perito do juiz. Não existe. Só que o perito que ganha dinheiro como perito do juiz é o cara que já está lá há milhões de anos, é o cara que não vai sair, é o cara que está barrando a entrada de outros profissionais, tá? E é o cara que ganha dinheiro numa única área. Isso me limita. Isso me limita. Tá? Outro ponto. Estratégias comerciais e negócios. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uns 4 anos atrás, a gente lançou um projeto, tá? E eu remodelei toda a parte comercial da MH Cálculos, pensando no seguinte, cara, eu preciso alcançar mais, eu quero mais no mercado, eu quero pegar uma fatia maior desse mercado. E eu vou baixar todos os preços da MH. Tudo, 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 tudo. Todos os preços. E aí eu pensei o seguinte, antes de fazer isso, tá? E eu já tinha, na verdade, modelado toda a parte de negócio da MH, tá? Com quantidades, trazendo valores mais baixos. Mas antes de efetivar isso, para saber se isso ia dar certo ou não, eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa com os meus clientes e vou fazer uma pesquisa com os leads. Leads são os e-mails, contatos que a gente tem, né, de pessoas que já pediram orçamento, enfim, essa coisa toda, tá? Essa pesquisa, fiz várias perguntas, mas precisava, para mim, a pergunta mais importante é o seguinte: escuta bem, tá? Escuta bem. Às vezes você quer discutir preço, e aí isso vai mudar toda a tua trajetória, assim como mudou a minha, tá? Quando eu entendi isso, foi onde a gente cresceu absurdamente. A resposta que eu queria era o seguinte: qual é, na tua opinião, o fator mais determinante para que eu seja para que você contrate um perito, um escritório de perícia em causas judiciais. E eu coloquei lá preço, eu coloquei expertise e autoridade, eu coloquei nome e eu tinha mais um item que eu não lembro se era parcerias ou opções de pagamento, alguma coisa assim, não lembro. E para minha surpresa, tá? Porque eu estava crente, assim como todo mundo está crente, né? Ah, não, preço. Muitas vezes o cara quer preço. E para minha surpresa, imagina que eu já tinha passado algumas semanas desenvolvendo um novo modelo de negócio, né? E para minha surpresa, aquilo que foi mais votado, 70% das pessoas que votaram nessa pergunta disseram expertise e autoridade do perito. Quando eu soube isso, eu sentei e falei: ok, eu preciso, a partir de agora, demonstrar em todas as formas como esse cara me vê, ele tem que ver, ele tem que saber que eu sou uma autoridade. E a minha comunicação mudou inteira. Os e-mails mudaram, o meu site mudou, é, as, a- as- os patrocinados, as publicidades, tudo mudou. Aí eu fui. Uma das outras perguntas era o seguinte: qual é a dor? Porque eu preciso aprender a me comunicar com esse mercado, né? Eu sou perito, eu não faço cálculo. O advogado não está me chamando para fazer cálculo. O advogado está me chamando para resolver um problema. Ele está me contratando para eu ser a solução. E eu já sei que ele vai me escolher e não é pelo preço. O preço era a terceira posição. Então, era expertise, nome do escritório, o nome da pessoa, né? E o preço o terceiro. E aí eu fui atrás para saber as dores. E qual que é, nesse questionário tinha? Qual era a dor dele? A dor era, né, aí onde eu falo ali, conhecer as necessidades do cliente, era, primeiro de tudo, segurança jurídica.
Então, eu preciso me posicionar para mostrar e convencer, e eu não convencer no primeiro momento, né, de que ele vai ter segurança jurídica comigo. O que é segurança jurídica? É ele me contratar e saber que vai ter tranquilidade ao longo do processo. Vou, de uma forma mais clara, vou dizer o que é essa, essa segurança jurídica. Vamos supor que o advogado me contrata para fazer um cálculo inicial de uma revisão bancária. Tá? Um exemplo. O que é segurança jurídica para mim? A gente domina tanto aquilo que está fazendo, tá? Ao ponto de, né, vou falar no caso bancário especificamente, ao ponto de conhecer cada movimento do banco. Né? Então, sempre que eu faço um cálculo bancário, cara, eu domino tanta parte bancária que eu sei o próximo passo do banco. Eu sei o que, que o banco vai falar, eu sei tudo que o banco vai fazer. E o meu cálculo, né, ele é de tão seguro, eu acredito que o de vocês também, né, nas áreas de atuação de cada um deles, que se o banco fazer esse movimento, eu dou um cheque nele aqui. Se ele fazer esse movimento, eu dou um cheque aqui. E a ideia é que, quando eu falo de segurança jurídica, quando houver a sentença, tá? Salvo se mudar o entendimento, se eu precisar de alguma jurisprudência ou não, o cálculo, o que o juiz definir é exatamente aquilo que eu apontei no laudo, exatamente o que o cliente colocou de instrução, que foi a instrução base da petição inicial dele, e ele se sente seguro. Tá? Então, ele não tem surpresa num cálculo. Então, eu vi, essa é a principal dor dele. Depois, prazo. Né? Muito perito atrasa a entrega de cálculo judicial. Tá? E o terceiro ponto, tá? É, digamos assim, como é que eu posso. É que eu não lembro o item, mas era como se a gente. Como se ele tivesse acesso ao perito. E o que é ter acesso ao perito? Isso eu faço muito no escritório. Cara, toda vez. Pessoal, toda vez que tem a oportunidade de que você tem a oportunidade de falar com o teu cliente, seja no primeiro cálculo, ó, eu tô te mandando o cálculo, esse cálculo eu fiz assim, fiz assado. Existe uma outra linha de cálculo aqui, que se você quiser eu posso fazer. Explicar para ele, principalmente o primeiro cálculo, para que ele se sinta seguro. E sempre que ele tiver dúvida, que ele tenha acesso a você, acesso ao perito. E esse foi ponto, os pontos principais, né? Onde eu mudei a minha estratégia para saber que não é preço, que é autoridade, e que a dor dele era, ele precisava ter segurança e ele precisava ter o meu acompanhamento, digamos assim, a tranquilidade quando precisava falar comigo ou tirar dúvida, ele estava lá. E depois o prazo. Quando eu mudei isso, tá? E aí o caminho natural foi esse. Eu mudei o foco, comecei a me apresentar como autoridade, né, nas minhas comunicações, e eu sei do meu trabalho, eu sei daquilo que eu sou bom, né, assim como vocês sabem, daquilo que cada um é bom. Entendi esse movimento e o escritório foi crescendo, foi aumentando a demanda. Aí as indicações aumentaram, a gente começou a chegar em empresas maiores, escritórios maiores, empresas mundiais. E aí eu percebi o seguinte: agora eu preciso ser eficiente, ser escalonável. Tá? E aí a gente tem aquele ponto de que você realmente tem que começar a fazer gestão de processos dentro do teu escritório, né? Melhorar segundos. Né? Imagina que se você faz 2.000 cálculos de uma empresa e faz mais 1.500 de outra, faz mais isso e aquilo. Se você ganha 5 segundos em cada cálculo, tá? Né? Para a equipe, você ganha um tempo muito valioso lá na frente, certo? Então, aprender a fazer essa gestão de processo é escalonar. Como é que eu escalonei os meus processos? Automatizando as minhas planilhas. Agora, é diferente, tá? E eu já abro aqui, né? Se o pessoal precisa para a gente conversar, e eu tomar uma água, mas é diferente, por exemplo, você pegar uma planilha pronta que se diz automática e querer escalonar. Não, não, eu sempre digo, perito que é perito tem que ser o autor das suas próprias planilhas, dos seus próprios materiais, para que conheça as vírgulas, para que conheça ponto a ponto. Né? Porque quando a gente for impugnado, ou embargado de algum cálculo nosso,
a gente tenha total tranquilidade para saber e discorrer e dar essa segurança jurídica que o nosso cliente quer. Tá? Então, assim, automatizar as planilhas, aprender como automatizar as planilhas, né? E definir processos, ter aplicativos que façam controle gerencial, por exemplo, Trello da vida, né? Tem vários outros nesse sentido. Tá? E depois, por último, tá? Preços acessíveis. Tá? Por que que eu deixei por último? Porque preço não é a coisa mais importante. Não é a coisa mais importante. Óbvio, você tem que ter preços de mercado, tá? Mas eu falo por mim, né? Eu sempre digo aquilo que eu vivo, tá? Eu não falo pelos outros, eu falo sempre pelo aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Eu não sou o perito mais barato, mas nem de longe, nem de longe, tá? Agora, eu consegui me posicionar, assim como você também pode se posicionar como autoridade, entendendo tudo isso que a gente está abordando aqui, tá? Para quê? Para que o preço seja, não é o diferencial. O meu diferencial é a minha expertise. É óbvio que às vezes o cliente pede um desconto, uma facilidade, essa coisa, cara, normal, tá? Entendeu? Mas ele sabe que quando ele vem para ter o melhor cálculo judicial e o melhor trabalho. Marquinhos, quer fazer alguma observação? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui? Sim, sim, vamos ver aqui no nosso chat. Fica à vontade. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui também. Ei, Abrir Marlon, só aqui. para. O pessoal estava perguntando a questão do Peritos Academy, o link do site está lá, viu? Está lá para o pessoal para eles acessarem depois. Está no Te chat. agradeço, mas depois a gente Sim, sim. fala um pouquinho sobre esse projeto. Tá, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada, ver se alguém tem alguma pergunta. Ó, nós E a temos, gente ó, só já. para ter ideia aqui, nós temos Belém do Pará, nós temos pessoas de Cruzeiro do Oeste no Paraná, Volta Legal, né? Redonda, Santo Expedito, interior de São Paulo. Ó, a Stephanie falou que ela participou do primeiro fórum e já ganhou um livro. Legal. Tem Cotia, tem, deixa eu ver aqui, Marituba no Pará, Marabá, Pará. Ó, Gente, pessoal, né? A vocês gente têm está alguma falando com o uma país pergunta inteiro. para o Marlos? Oi? Não, a gente está falando com o país inteiro, né? Muito É, o país legal. inteiro. É, nós tínhamos, até agora há pouco, nós tínhamos 24 estados inscritos, mas tem gente que não se inscreveu ainda, né, que é de. Nós não temos inscrito do Piauí, de Roraima, do Amapá e do Acre, mas eu tenho certeza que tem. Eu tive no congresso, tem pessoas do Acre que falaram assim: não, eu vou participar. Tem gente lá de Legal. Roraima também. Então, falta só a inscrição para a gente poder catalogar aqui os 27 estados. Sim, Nos últimos, nós tivemos os 27, no terceiro, no segundo, terceiro e quarto. E nós vamos chegar, porque nós temos uma semana inteira, né? Vai ficar vai disponível ser um evento para as pessoas. maravilhoso. E Vai aí ser nós um vamos evento embora. maravilhoso. Então O tá. Jorge Xavier, Marlos é um profissional excepcional. Sei que vamos aprender muito com a palestra de hoje. Nosso presidente do Conselho Deliberativo. É, obrigado, obrigado. Vamos voltar lá? Porque agora a Vamos. gente vai para uma parte, professor Marco. A gente já está finalizando a apresentação aqui. Deixa eu pegar aqui e deixa eu dar um share aqui, tá? É o seguinte, olha lá. Eu sempre faço essa pergunta e isso é o que e eu gostaria que cada um de vocês que está tendo a oportunidade de participar desse momento conosco fizesse essa pergunta para si mesmo, tá? Porque foi essa pergunta que eu me fiz alguns anos atrás, e que moveu toda a minha história. E eu acho, né, que provavelmente, se eu, de novo, né, eu não falo dos outros, eu estou falando da minha história. Se eu tivesse ficado como perito do juiz, provavelmente eu não teria, digamos assim, tido a oportunidade de realmente, sabe, nem pela quantidade, mas assim, fazer cálculo, contribuir, sabe, colocar nome, sabe, da perícia judicial num lugar de importância. Óbvio, acessar coisas que eu não, que eu sei que eu não conseguiria acessar
como perito do juiz. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: existem dois tipos de profissionais, tá? E está tudo certo. Está tudo certo se você é A ou se você é B, tá? Mas faça essa indagação para si mesmo, que é o seguinte: existe aquele tipo de profissional que, quando escuta a seguinte pergunta, quando escuta a seguinte afirmação, que é o seguinte: cara, o teu futuro só depende de você. Você escuta isso. Eu estou te dizendo, o teu futuro, aquilo que você sonha, aquilo que você busca, aquilo que você quer para a tua vida, aquilo que você quer para a tua família. Eu sou pai de família. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho que cuidar da minha família. E independente de ser homem ou mulher, cada um tem o seu papel dentro do ambiente familiar. Agora, você escutou o seguinte: eu estou falando para você, olha, você tem a oportunidade, só depende de você de mudar a tua história. Qual é a primeira reação que você tem? Você fala, ai meu Deus do céu, putz, só depende de mim. Eu tenho medo, eu prefiro ficar quietinho, prefiro ficar na minha, porque eu acho que eu não vou conseguir dar certo. Aí tem que diferenciar de umas travas, né? Algumas travas emocionais que a gente tem, mas você pode preferir falar, não, não, deixa eu aqui como tá. Tá bom, tranquilo. Não vivo grandes emoções, digamos assim, tenho as minhas nomeações, está aqui, tá tudo certo. Ou você é aquele tipo de pessoa que fala o seguinte, cara, só depende de mim. Isso é ótimo. Então, se só depende de mim, eu vou arregaçar as mangas e vou arrebentar. Eu vou viver esse processo, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas eu vou alcançar o meu sucesso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente é perito do juiz, tá, a gente fica refém daquilo que as outras pessoas podem fazer na nossa vida. Tá? Eu dependo de uma pessoa que vai ou não me nomear, eu dependo de uma pessoa que vai ou não passar meu currículo, né? Eu dependo de terceiros para construir a minha história. Não que a gente não tenha que depender, muitas vezes, de outras pessoas para fazer o nosso caminho. Mas agora, o caminho que eu escolhi é o caminho que fala, cara, ninguém pode construir a minha história senão eu mesmo. Tá? Eu entendi que existe um mercado gigantesco. Eu entendi que existe um mercado milionário. Entendi que existe um mercado que pouca gente enxerga, um mercado que mudou e que todo mundo está navegando para esse lado, que é ser perito do juiz, e eu vou desbravar navegando para esse lado. Eu não sei, quando eu comecei, quando eu fui para esse mercado, eu não sabia como eu ia fazer isso. Eu não sabia como eu ia fazer isso. Agora, eu sabia que eu ia fazer isso. Então, quando eu comecei a ir para o mercado, só para vocês terem uma ideia, eu tinha R$ 150 no bolso, tá? Eu não tinha escritório, tá? Eu tinha uma mesa emprestada no escritório do meu pai, tá? Tinha R$ 150 no bolso, eu mandei fazer com esses R$ 150, isso em 2000, né, 2011, por ali, mandei fazer uns cartões numa gráfica, tá? Bem simplesinho, um folderzinho, e fui durante um ano de porta em porta. Eu morava em Curitiba na época, né? Hoje eu moro em Santa Catarina. De porta em porta, batia nos prédios onde tinha os advogados, falava com o zelador, falava, zelador, olha só, tudo bem, eu sou perito, será que eu posso apresentar o meu trabalho para os advogados aqui do prédio? Muitos diziam não, falavam, não, não, nem vem aqui, né? Não, aí eu falava, tá, mas eu posso deixar meu cartãozinho aqui na caixa de correio? Não, vai embora. Muitos diziam sim, e aí eu ia lá. E aí eu tive que engolir o meu orgulho, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu tinha um objetivo. O meu objetivo era, cara, e eu vou construir o meu futuro, e eu vou pagar esse preço. E eu sei que esse preço não é baixo, tá? E eu ia lá, batia de porta em porta, falava para o advogado, né? Começando, né? Às vezes sem expertise também, né?
batia de porta em porta, tudo bem, meu nome é Marlos, faço o cálculo, está aqui o meu cartãozinho, se um dia tiver oportunidade. E fiz isso durante um ano, de porta em porta. Meu primeiro cliente saiu depois de quase 6 meses. Voltou lá, eu fazia um outro cálculo para a justiça nessa época, e aí, e aí começou essa história. Então, assim, não existe momento ideal, né? Não existe momento ideal para você começar uma nova história, tá? E para mim, a dificuldade sempre foi um propulsor, né? Tem gente que olhou, por exemplo, e viu a pandemia como um problema. E realmente foi um problema para a nossa área, né? Porque cessou os prazos judiciais, não andava mais nada, e ficou ali realmente a justiça parada, esperando tudo se resolver. Durante a pandemia, e aí com funcionários, com empresa, com um monte de coisa, eu falei, cara, eu preciso me remodelar. Foi onde eu tive essa ideia de realmente mudar o modelo de negócios e onde eu descobri que eu tinha que me tornar autoridade. E nesse período, a MH cresceu 300%. Sabe? Então, muitas vezes eu não sei, pessoal, é, aquilo que você vive hoje. Tá? Eu não sei aquilo que você vive hoje. Eu não sei aquilo que você quer projetar para o teu futuro, aquilo que você busca alcançar. Mas se você quer realmente sair, às vezes, da área que você, da zona que você está nesse momento, da zona que eu digo assim, nessa linha que você está nesse momento, existe sim um mercado, dentro de uma profissão maravilhosa, que é a perícia em cálculos judiciais, que é uma das profissões. Olha, eu não me enxergaria em outra profissão a não ser como perito em cálculos judiciais. Eu tenho muito orgulho de ser perito em cálculos judiciais, mas muito orgulho mesmo. Eu bato no peito e falo, cara, eu sou perito, né? E que é possível, sim, você acessar um novo mercado, que é possível você se desenvolver dentro de diversas áreas de cálculos judiciais. É possível você ser bom em todas as áreas de cálculos judiciais, né? E que você comece a entender que a prosperidade na vida de um perito, ela brota de diferentes áreas, entende? Entenda isso. Então, se pudesse dar uma sugestão, a primeira delas seria o seguinte: né? Aprenda novas áreas, abra novas frentes. Muitas vezes o cliente que vem para você para fazer um cálculo bancário, daqui a pouco ele diz o seguinte: oh, eu preciso fazer, gostou do teu trabalho, você se mostrou uma autoridade, e aí ele fala, pô, mas eu tenho meu escritório, eu trabalho com previdenciário, também. Vocês fazem? Fazemos. Pô, vocês fazemos, e aí ele vai indicando, vai crescendo, é assim. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho consistente. E é nisso que eu acredito, né? É um trabalho consistente. Tá? Então, a minha primeira dica é: aprenda novas áreas de cálculo. Aprenda novos cálculos e entenda que você precisa semear em diferentes áreas da perícia judicial. Tá? Segundo, não tenha, tá, vergonha. Tá? Não tenha vergonha de divulgar o teu trabalho, não tenha vergonha de, sabe, às vezes de escrever alguma coisa, de começar uma página na internet, de escrever um blog, de ter uma página no Instagram, um perfil no Instagram. Você precisa se tornar visível. E todo mundo tem um começo. Então, é normal, é normal, é normal, sabe? Acredite, sabe? Todo mundo que um dia é grande começou pequeno. É uma frase batida, mas é a grande realidade. Ninguém sai grande, né? E o terceiro, tá? Que para mim é o mais importante de tudo isso, né? Você precisa. Eu queria que você acreditasse em você. Eu queria quero, desejo, né, do fundo do meu coração que você acredite no teu potencial, que você acredite que você tem um propósito dentro da perícia em cálculos judiciais, acredite que existe uma promessa na tua vida de prosperidade como perito em cálculos judiciais, que se você está tendo a oportunidade aqui, de não só escutar participar desse evento, escutar minhas palestras, a minha palestra, mas de outros profissionais, que vão abrilhantar ainda mais esse congresso, tá? Sinta-se honrado por isso, tá?
Acredite nesse processo, acredite, né, de que você vai, sim, conseguir, né, ter uma nova vida, transformar a tua história. E eu vou te dizer mais, não existiria outra profissão no mundo, tá, que está aqui, né, que seria tão propícia para te entregar essa vida que você tanto sonha. E eu creio, tá? Cumpra os princípios, entenda os princípios, né? Seja uma pessoa regida sempre por princípios, né? Que Deus sempre vai abençoar e vai semear na tua vida para que você possa prosperar cada vez mais. E eu tenho certeza disso e creio nessa palavra na vida de cada um. Então, e se me permitem, né? E eu pedi a liberdade para o professor Marco também e para o Humberto de passar um vídeo, de mostrar um pequeno vídeo sobre o que é, né, o que a gente tem dentro do projeto Peritos Academy. A Peritos Academy é um projeto onde eu busco realmente formar os melhores profissionais de perícia do país em todas as áreas de cálculos judiciais. Tá? Não existe hoje nenhuma plataforma que forma os melhores profissionais e que também ensine todas as áreas de cálculos judiciais num único lugar. E aí eu preparei um vídeo onde eu faço uma pequena apresentação da nossa área de membros para que todo mundo conheça um pouquinho desse projeto maravilhoso que é a MH Cálculos. Eu faço cálculo, e a Peritos Academy é a minha vocação, é o meu chamado para realmente compartilhar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me entregou, e para mostrar para as outras pessoas que elas podem também alcançar aquilo que com a graça de Deus eu vivo hoje. Então, deixa eu passar aqui por gentileza, pessoal. Dá para escutar? Já começou? Vocês estão escutando? Não. Não? Ah, que pena. Então deixa eu eu pegar e fazer a locução aqui. Então, essa é a Não, nossa área de membros, né? talvez no compartilhamento tem que marcar dois boxezinhos Deixa eu. embaixo da tela para poder sair o áudio. Eu acho que é isso. Onde aqui? Deixa eu Cancela ver e aqui. compartilha novamente. Aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí. Iniciar a reprodução automática. Deixa eu só ver aqui. Não, Eu não é vou no no compartilhamento compartilhamento. Quando aqui. tu clicar no compartilhar embaixo, tem duas coisas, que é otimizar o áudio e o Ah, vídeo. share sound aqui. Tá. Isso. Show. Maravilha. Obrigado. Deixa eu abrir aqui. Descompartilha e compartilha novamente. Tá. Deixa eu pegar aqui. Stop share. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Então, deixa eu te mostrar o que tem dentro da única Ok. plataforma do país que ensina absolutamente todos os tipos de cálculos judiciais, né, que existe no judiciário. Então, vamos dar uma olhada. A primeira parte, a gente tem aqui a seção de formação de peritos de alta performance. Então, aqui a gente pega e apresenta todos os cursos para te transformar num perito judicial. Tá? Você precisa entender isso. Não adianta querer vir fazer cálculo bancário, trabalhista, previdenciário, sem antes se tornar perito. Então a gente tem uma sequência enorme de cursos que vai te habilitar a elaborar inúmeros cálculos judiciais. Depois a gente tem o programa de formação de cálculos previdenciários, todos os tipos de aposentadoria, todos os tipos de revisão previdenciária e judicializar, aprender a judicializar os cálculos previdenciários e tudo que você precisa saber sobre os cálculos contra a fazenda pública. Depois, a gente tem uma sessão que eu falo sobre os cálculos em alta no mercado, que são os cálculos que a gente mais faz na minha empresa de cálculos, que é a MH Cálculos. Tá? Então, para quê? Para que você tenha resultados mais rápidos e consiga, né, realmente ter conquistas mais rápidas do que qualquer outra pessoa. Depois a gente vai para a área de formação de peritos em cálculos bancários, uma sequência, uma infinidade de cursos, né, os principais segredos, revisionar de financiamento e empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, SFH, FIES, execuções bancárias, contratos TJ, LP e muito mais. Depois a gente tem os nossos programas de formação de cálculos trabalhistas. Aqui são 3 cursos, tá, completo para você se tornar um perito em cálculo trabalhista. E aí depois a gente tem
a nossa sessão de automação de planilha de cálculos judiciais para você que precisa e tem que começar a escalonar suas operações para transformar o teu escritório, né, e poder fazer mais cálculos, tá? Então, tudo que é automação que você precisa saber para deixar as suas planilhas 10, 15, 20 vezes mais rápidas, a gente vai mostrar aqui passo a passo. Depois a gente tem uma seção de planilhas inteligentes e automatizadas, tá? Para que você possa elaborar esses cálculos aqui, caso você seja advogado ou queira utilizar as nossas planilhas automáticas. Depois a gente tem uma série de cursos de cálculos tributários, inclusão ICMS, PIS/COFINS, ICMS na energia elétrica, na demanda, INSS patronal, exclusão de verbas indenizatórias, isenção de imposto de renda e muito mais. Há algumas teses atuariais, de cálculos atuariais também, Petros, FUNCEF, expurgos inflacionários na reserva. E para mim uma das partes mais fantásticas, que é negócios e marketing para perícia judicial. Como entrar no mercado? Não é simplesmente ser perito do juiz. Na verdade, você vai ver que ser perito do juiz é a tua pior escolha. Eu vou te mostrar como acessar o mercado e realmente se tornar uma autoridade fazendo milhares de cálculos, que é o que a gente faz dentro da MH Cálculos, tá? Então tem aqui, inclusive, o curso de marketing digital, Google para peritos, Facebook para peritos e os nossos encontros ao vivo. Então, se não a plataforma mais completa do mercado por uma assinatura completamente acessível. Então, o que você está esperando para transformar a tua história, se tornar perito, ou se você já é perito, aprender a fazer muito mais cálculo, e tudo isso você só vai encontrar aqui, na Peritos Academy. Pessoal, agradeço a oportunidade de apresentar um pouquinho esse projeto que a gente faz com tanto amor aqui. Lembrando, né, que a palestra do Marlos é patrocinada pela Peritos Academy e MH Cálculo. Tá? Por isso que nós tivemos essa brilhante explanação. Bora aqui no chat. A primeira pergunta, ela falou assim, mas quantos funcionários tu tens trabalhando na perícia, né? A nossa querida Ângela Muji, que é associada, nossa colega da associação e uma grande perita, né, do Ministério Público do Trabalho lá do Pará. Legal. Quando a gente tava... Assim, ó, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? É, a perícia, a Peritos Academy, que é esse projeto, ele tem me chamado cada vez mais, tá? E eu tenho, né, buscado focar cada vez mais na Peritos Academy, tá? E deixado a MH Cálculos, né? Eu não sei se, inclusive, se eu vou continuar com a MH Cálculos, essa é a verdade, porque o chamado está muito forte para realmente compartilhar e contribuir, né, com os outros projetos, porque assim, a gente tem muitos outros projetos que a gente está desenvolvendo, que já lançou, né, para contribuir para os peritos, mas no auge a gente estava com 20, ah, eu acho que 22, tá? E fazia 6.000 cálculos mais ou menos por mês. 6.000 cálculos mais ou menos por mês, né? E aí, óbvio, é aquilo que a gente falou ali, né? Entender de processos, entender de automação de planilha, né? Porque quando a gente automatiza uma planilha, entende os processos de automação de uma planilha, primeiro que ela dá tranquilidade, né? Tirar a digitação, tudo que eu posso tirar, eliminar, é melhor, né? Digitação é sempre uma coisa ruim, né? E quando eu tenho um processo definido, uma planilha bem estruturada, fazer com que as outras pessoas aprendam esse cálculo, a forma de transmitir, o tempo de aprendizado também dela é muito menor, né? E muito mais fácil, né? Então, são questões como essa que nos possibilitaram, né, atuar, e aí dentro desses 6.000 cálculos que a gente fazia cálculos bancários, fazia cálculos previdenciários, né, em grande quantidade, né? Fazia cálculos atuariais, né, para senão para o maior fundo, eu acho que é o maior fundo de previdência privada do país, né? Eu trabalhava para eles, né? Então, mas assim, não é necessário, hoje eu digo com muita tranquilidade, tá? Não é necessário ter uma grande equipe, que você precisa entender e gastar muito da tua energia é melhorar as tuas planilhas e controlar os processos, né? Controlar prazo,
controlar, quando eu digo controlar processo, é o seguinte: chegou um cálculo, beleza, ele vai para quem, quem faz o quê, sabe? Controlar tempo, sabe? Então, essa gestão de tempo, de processos entre pessoas é muito importante. Tá? Então, hoje, ó, eu conseguiria fazer hoje tranquilamente, com duas pessoas, tá? Com duas, tá? Dependendo da tese, 1.000 cálculos por mês, tá? Com duas pessoas, 1.000 cálculos por mês. Tá? Sim. Tem a presidente Nelma também falou que gostou do termo perícia do mercado, né, que são oportunidades infinitas, e ela pergunta aqui sobre se tem algum sistema para calcular o PIS/PASEP, né? O PIS, o PASEP, né, que é a tese que está em alta, PASEP, tem. PASEP. Dentro da Peritos Academy, a gente tem um curso específico para transformar as pessoas em expert PASEP, inclusive, né, com uma planilha que a gente desenvolveu, que é a minha planilha oficial da MH Cálculos, que eu fiz questão de compartilhar com os alunos, né, que é esse curso de expert PASEP. Inclusive pediram hoje à tarde um link de um curso E de depois eu. PASEP. Falei para ele, te acalma que o palestrante vai falar hoje à noite para você. Essa amiga lá já vai ter tudo. Não. Falei, então, Mas isso, professor Marco, isso é muito legal, porque olha só, quando a gente fala, por exemplo, a Nelma, né? Nelma? Nelma, é isso. Isso, Nelma, é isso que eu digo, olha só. Quando você fala, pô, Marlos, quero aprender o cálculo PASEP, é exatamente isso, entende? Existem momentos, né, muito importantes, né, da perícia. E quando a gente está no mercado, a gente consegue entender exatamente esse mar. O PASEP hoje é um tsunami. É um tsunami. Tá? Já teve mais alto, mas ainda é um tsunami. E quando eu digo que é um tsunami, significa que eu tenho muita oportunidade. E aí, olha só, se você vai começar a fazer o cálculo do PASEP, beleza? Vai lá, vai ser aluna da Perícia Academy, vai aprender, vai ganhar autoridade, essa coisa toda. Você já começa, em seguida que você desenvolveu esse conhecimento, você vai pegar no teu e-mail, seja no Outlook, seja qualquer que for, e vai mandar para os clientes falar, ó, a partir de agora, estou fazendo o cálculo do PASEP, e lembra, você tem que se mostrar autoridade, né, Uma? Como é que eu faço no escritório quando a pessoa vem, tá? E fala o seguinte, ó, vi vocês ali, ou vocês fazem cálculo do PASEP? Lembra, eu tenho que ser autoridade. Essa é a coisa mais importante que vocês têm que lembrar. Quando eu devolvo meu e-mail, eu digo para ele o seguinte, olha, sim, nós realizamos o cálculo do PASEP. E aí eu quero aproveitar a oportunidade para te dizer como é que nós atuamos e como elaboramos esse cálculo. Lembra? Eu preciso me tornar, mostrar para ele que eu sou uma autoridade. E aí ó, você vai ter a oportunidade de aprender isso dentro do curso, mas existem três teses, tá? Dos saques indevidos, dos expurgos e da boa gestão, que é a questão da TJLP. Tá? E aí eu aproveito para dizer, olha, existem três teses, a tese que é mais aceita hoje no judiciário, a tese tal, mas você pode escolher a tese que você quiser, entende? Então, assim, muitas vezes a nossa primeira oportunidade e única é o e-mail. E o e-mail é fundamental. Então, use, o e-mail como uma forma de demonstrar a tua autoridade. Não é, texto grande. Não. Quando o texto é bom, quando é de conteúdo, o advogado vai. E aí, o que que eu penso? Eu penso o seguinte: olha, o advogado vai ler o meu e-mail. O que que eu quero quando ele lê o meu e-mail? Eu quero que ele fale, cara, eu vou contratar esse cara. Estou decidido. Vou contratar ele. Acabou. Nem vou procurar mais ninguém. Entendeu? E aí, quando esse cara vem, discute preço para mim, vai ser de boa. Sabe? Teu preço não é o do melhor. Tá bom, não, eu baixo um pouquinho. E muitas vezes eu baixo. Por quê? Porque eu tenho tanta confiança no meu trabalho que eu só preciso de uma oportunidade com esse cara. Ele conheceu o meu trabalho. Os próximos, aí a gente nem discute mais, porque ele já vai estar totalmente confiante naquilo que a gente realiza. Na tese do PASEP, a gente tem várias outras, né? E são importantes, né? Por exemplo, quer ver um tipo de cálculo que a gente faz bastante no escritório e que ninguém dá muita moral, ninguém fala, revisão de consórcio. Primeiro que ninguém acha que dá para revisar consórcio,
né? Só que consórcio não tem, digamos assim, jurisprudência, né? Ah, fazer. Não. Consórcio é unicamente entender as regras de cálculo e saber se o contrato está sendo seguido exatamente do que está sendo cobrado. E aí muitas vezes tem lance embutido, né? Tem lance com capital próprio, né? Saber essas regras que nesse momento se está aplicando a atualização corretamente, se está aplicando os percentuais, lá, taxa de administração, tudo isso. E a gente faz muito desse cálculo no escritório. E as pessoas não dão muita moral. E aí, o que que eu fiz? Pra você entender o poder de, às vezes, você escrever alguma coisa. Eu tenho um vídeo no YouTube. Se você escrever, provavelmente, acredito, revisão de contratos de consórcio, eu vou ser o primeiro. Tá? E as pessoas escrevem no Google, revisão de contrato de consórcio. Primeira coisa que eles vão ver é o vídeo, ou um post meu do meu blog, e de lá vem muita coisa. Então, esse é o poder da internet. Tá? Não dá para a gente atuar mais. Independente, e eu digo assim, independente da idade. Ah, eu sou um perito que tem 60 anos. A gente tem tanto aluno dentro da Peritos Academy. Quer dizer, ó, eu fico. Para mim é sempre uma alegria, tá? Peritos de 60, peritos de 70. Tem um perito, tá? Um aluno meu que tem 84 anos e ele todo mês ele fala, Márcio, eu quero ser teu estagiário. Márcio, eu quero ser teu estagiário. Então não tem idade. Sabe? Então, a diferença é se lançar no mercado, sabe? Ir para frente, sabe? Começar a acessar essa fatia que alguém está pegando. Hum. Bom, aqui nós temos muitos elogios, né, à palestra, né? Doutor César Lobo, Ângela, Pessoal, Nelma. Tem uma. Deixa eu pegar aqui. SF, né? Silvio Ferreira, Peritos Associados, né? Que Deus lhe use para abençoar vidas. Grata a ter conhecido você com a palavra de Deus sobre todas as coisas. Doutor César, aí, excelente apresentação do doutor Marlos. Parabéns aos organizadores pela palestra magna. Tem aqui o doutor Cláudio Humberto, lá de Belém, que ele fala assim, merece nosso respeito, ilustre colega, mas ele entendeu que você transmitiu uma imagem de que a massificação combinada com o preço mais baixo seria um impulso para crescer, né? Não sei. Não, né? O preço foi por último, né? Tem que ser a autoridade primeiro, né? Para você poder se posicionar no mercado. sempre digo assim, ó, professor Marco e Humberto, eu sou aquele tipo de profissional, tá? A gente escuta muito dizer o seguinte, ah, mas o perito está, desculpa o termo, tá? Eu sou cristão, mas assim, prostituindo o mercado, sabe? Está cobrando muito baixo, essa coisa toda. Eu sou o tipo de profissional que, primeiro, eu não olho para o meu concorrente e já vou explicar o porquê. E eu não julgo as pessoas. Porque essa pessoa que às vezes está fazendo um cálculo de R$ 50 é aquela pessoa que muitas vezes pode ser que esteja precisando botar um leite dentro de casa para alimentar os filhos. Pode ser que seja uma pessoa que está com dificuldade de pagar o aluguel de casa para ser despejada. É a pessoa que muitas vezes está precisando botar comida dentro de casa e a gente está aqui julgando. Fala, pô, esse cara está prostituindo, esse cara está jogando preço lá embaixo, assim não dá para competir. E aí foi onde, e aí, assim, aí quando a gente começa a olhar para o lado, quando eu fico olhando para o que ele está fazendo, eu fico olhando para o que ele está fazendo, eu fico olhando para o que ele está fazendo, eu perco o foco naquilo que eu tenho que fazer. E aquilo que eu tenho que fazer é ser bom no meu trabalho. Entendeu? Então, assim, eu não olho para concorrente. Eu não olho para concorrente. E não é soberba. Não é soberba. Não. Por quê? Porque eu, Marlos, prefiro gastar minha energia dentro da minha operação, dentro do meu negócio. Entendeu? E aí, quando eu gasto energia para desenvolver o meu negócio, as minhas operações, o meu trabalho, eu acabo fazendo com que eu deixe de seguir tendência e seja a tendência. Entende? Eu sinto a tendência. E é esse o objetivo, né? Que a gente possa estar sempre melhorando, fazendo agora. Se eu fico olhando o que que o concorrente. Tem muita gente que gosta de criticar, né? Pô, mas o cara ali está cobrando, o cara ali está fazendo. Cara, para. Ah, chega. Foi dando tempo. Vamos fazer o nosso bem feito, que vai dar certo. Não existe. Não tem como dar errado, sabe? Se a gente focar no nosso trabalho. É. É interessante essa tua palavra, porque eu falo muito isso, porque
Às vezes as pessoas ficam criticando os recém-formados, né? Fala assim, rapaz, tu está querendo que o recém-formado cobre o mesmo valor que eu cobro com 27 anos de mercado, com 30 anos de mercado. E eu aprendi em duas palestras que eu ouvi sobre a Disney, né? Nunca compare o seu bastidor com o palco de ninguém. Aí a gente está querendo comparar o bastidor, que até na Disney diz que também é muito complicado o bastidor, né? Não, isso é do Walt Disney, né? A gente fica comparando o nosso bastidor com o palco dos outros. Aí fala assim, poxa, o cara tá melhor. Não, mas qual é o bastidor dele, né? De onde é que vem esse resultado? Né? Tem processo. Né? Presidente Exatamente. Humberto, quer falar alguma coisa? Com certeza. Primeiramente, fazer um registro, né, de um presidente de uma associação que é de Sergipe, a Albani Júnior, que está participando aí da nossa abertura de evento do Quinto Fórum. E também, quando o Marlos ele coloca duas frases, né, e uma frase ele colocou duas. Ele fala sobre o perfil do profissional, o que é que ele quer, né? Então, assim, eu estava conectado no que ele estava falando e, assim, eu consigo ir já fazendo o link do que ele já está mencionando agora, recentemente. Então, assim, eu acredito que o perito, ele está sempre em busca da verdade. Mas para ele chegar a essa verdade, ele tem o quê? E se investir. Então, perpassa por tudo isso que o Marlos falou. Por quê? Espaço tem para todos, para todos. No início da fala dele, da explanação dele, ele falou o mercado da perícia. Então, assim, só que para a gente adentrar nesse mercado, nós temos que estar preparados. Temos que nos investir, porque alguém vai nos perguntar, vai nos questionar e vai nos cobrar. Então, para falar com propriedade, tem que se preparar. Então, assim, quando ele fala o perfil desse profissional, o que é que esse profissional ele almeja, é a busca da verdade. Mas para ele se chegar a essa verdade, ele tem que passar por todas essas fases. Senão, ele só vai ser apenas mais um. Só mais um. Então, o Marlo vai ser Marlo no norte, no sul, no leste, no oeste, independente do que ele vai ensinar para a classe, para os que estão saindo de uma faculdade, ele vai ser o Marlos. O Humberto vai ser Humberto, o Macedo vai ser o Macedo, a Patrícia vai ser a Patrícia, o Fábio Firmino, e assim sucessivamente. Espaço tem para todos, mas tem que ir buscar. Era isso a minha fala. Muito, muito Parabéns, Marlos. bom, Oh, muito show essa fala. presidente. E tem uma frase que eu gosto muito, que um amigo meu sempre me fala, um grande amigo meu, que ele diz o seguinte: nenhum propósito te afasta do processo, né? Nenhum propósito te afasta do processo. Então, só isso já diz que a gente tem que caminhar, né? A gente tem que caminhar. Isso é importante. E eu diria que o Com processo certeza. te aproxima do propósito. É O isso que aí. você faz. Tanto que eu vi a Nelma despertou logo a Nelma, que estava ali, ela fez uma pergunta, não foi? A gente E tem ele um respondeu. filósofo aqui. É por isso que nós estamos aqui nesse momento, disponibilizando o tempo da gente, compartilhando essas ideias, essas experiências. É isso, pessoal. Algo nós vamos tirar daqui e vamos levar para o futuro, não tem como. Existe um antes e o depois da pandemia, e muitos conseguiram e estão vivendo, se aperfeiçoaram, se remodelaram para uma nova fase de vida. Não teve como. Estamos aqui. Estamos aqui. Parabéns para todos nós. Legal, Presidente Nelma, legal. quer fazer uma colocação? Oi, sim, parabéns aí pelo entusiasmo aí do que ele transmitiu para nós. É, Hoje mesmo eu estava vendo, eu disse assim, Eras, eu preciso fazer a minha revisão previdenciária antes de dar entrada para eu me aposentar. Ainda falta ainda 2 anos para me aposentar. E aí, de repente, eu deparo com essa belíssima palestra, com esse recado aí, tudo me despertando para algo que estava um pouco adormecido e que foi a minha primeira especialização quando eu fiz, logo quando eu me formei.
que foi a perícia e auditoria contábil. E aí eu disse, tá aí. Uma fala que o Marlos falou, que nunca é tarde para você reiniciar, iniciar e fazer. Olha, fiquei assim, agraciada por essas palavras. E eu vou procurar aqui o Peritos Academy e com certeza eu vou ver isso aí. Aí já passou vários colegas, advogados, eu digo, eu preciso conversar com ele para a gente poder fazer a parceria e conversar. E estou Hein, pensando até Nelma? já me associar já a fazer na associação, viu? Eu posso? Pode. Seja Hein, Nelma? bem-vinda. Eu aprendi uma palavra com o Jorge Xavier que reflete o que tu está falando. É a Deuscidência. Tá? É Deus que coloca as sementes no nosso coração. E a gente coloca tá a semente lá, mas vem alguém e rega ela. E eu acho que foi regado hoje aqui. Semente que Muito você já bom, tinha. muito bom. Parabéns mesmo Obrigado, a Alemão. todos. Obrigado. Prazer, Marlos. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Que não seja só isso, né? Tomás, Fábio, querem falar algo? Estão à disposição aí. Só agradecer mais uma vez e parabenizar aí tanto a organização quanto ao Marlos. Realmente Obrigado, começar, Tomás. começar o fórum com uma palestra brilhante dessa é sinal do que vem por aí no fórum, né? E não foi uma palestra, isso foi uma trilha já para quem está começando. Foi muito bacana. Legal, parabéns. Obrigado. Sucesso aí.